Parábola do semeador. Qual foi a sacada que eu tive dessa parábola? A sacada que eu tive que a parábola do semeador, ela trata de pessoas. E essas pessoas, gente, são são terras. Então, se você quando eu vou ler as parábolas, mas já adiantando, né? Se cai numa estrada normal de asfalto ou na terra normal, só que não é enterrada, vamos falar assim, as aves, que é o diabo, vai lá e come a semente. Ou seja, você não tem relacionamento com a pessoa, você vai lá e fala uma palavra de Deus para ela, né? Só que essa pessoa, por não ter um relacionamento com você, por você não adubar a terra, ela não te ouve. Ela não te ouve. Então, o primeiro problema, caiu na terra, o diabo vai lá e come a semente. Por quê? Porque você não tem relacionamento com ela, você não preparou o terreno para poder colocar a semente, que é a palavra de Deus, nela, né? O segundo terreno é questão de pedras, né? É um terreno muito pedregoso, então pelo fato de você não limpar o terreno, vamos falar assim, ou seja, não preparar a terra, a semente que você germinou nessa pessoa não criou raiz. Então, ou seja, você não trabalhou na pessoa o suficiente para a terra dela não tirou as pedras, a terra para a planta criar raiz, né? O terceiro tipo de terreno é entre os espinhos, né? Então a terra é boa, só que como você não limpou a terra em volta, veio os espinhos, né? E cercaram a pessoa. A pessoa não conseguiu se sobressair nos espinhos. Isso eu vou ler mais na frente, o que é essa questão dos espinhos, né? Mas o meu entendimento, o insight que eu tive sobre os espinhos é o que? Isso aí, o Pablo Marçal também falou no vídeo dele, da parábola, só que ele fez um vídeo mais longo e eu quero falar do meu, né? Só que ele explicou que os espinhos são pessoas. Ou seja, às vezes você está no teu trabalho, você quer falar a palavra de Deus ou falar algo que você sente que é intuição, né? Que você deve falar, porque você não se encontra com pessoas à toa e por causa de outras pessoas, de opinião dos outros, você não fala aquilo que você pensa. Então, aí no caso lá do Pablo Marçal, que ele começou a pregar a palavra de Deus na internet, no YouTube, e um grande pastor foi lá e mandou mensagem, um pastor conhecido, né, no Brasil, e foi lá e mandou mensagem falando que ele não podia pregar a palavra de Deus, porque ele não era pastor, não ganhou o título de ser pastor. Ou seja, espinho, né? Seria espinho. Ou seja, a pessoa querendo limitar ele. Limitar o quê? Não pode pregar a palavra se você não for pastor. Tem que, né? Ou seja, eu não posso pregar a palavra porque eu não sou pastor. É isso que ele estava querendo dizer, né? Então, e a pessoa, ela, para pregar a palavra, ela vai ser perseguida. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão se lascar por pregar a palavra, por falar o que vocês pensam. E vai desagradar muita gente ser uma pessoa direita. Ser errado é fácil, difícil ser uma pessoa direita, né? Então é fácil agradar, né? Falar algo que agrade a carne, o ego da pessoa, né?
Mas o problema é o quê? É fazer o bem, mesmo que a pessoa não entenda que é o bem, né? Porque tá entre os espinhos. O que que o outro vai achar? Não posso falar isso não, que o outro vai achar ruim. Ou seja, que ponto, a questão do espinho cadê nossa liberdade de pensamento? E isso é uma coisa que acontece em países de esquerda, gente. É isso que ele também retratou. Porque, vamos supor, regulamentação das mídias sociais, a pessoa não poder falar, né? Ou seja, ou só poder falar o que convém o que é benéfico ao sistema, né? Ao sistema socialista, né? Comunista. Então, é aquela, né? Ou seja, seria o que? Espinhos, entendeu? Espinhos são pessoas que querem te limitar. E no caso lá da parábola, né? É o que? É pessoas que você não limpou a terra, pessoa que não tem força para superar os espinhos, entendeu? E por último é a que dá a semeadura, né? Que você limpou a terra, não tem pedra, né? Ou seja, tem como a planta criar raiz, ela tá adubada e ela vai dar muito fruto. Então vamos à parábola agora a explicação de Jesus, né? Essa explicação, gente, está em Mateus capítulo 13 e em Lucas. Em Mateus capítulo 13, no versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Aqui, quando Jesus ele se sentou na beira do mar, não foi à toa. Foi por causa da acústica. É como se fosse num campo de futebol. Quem tá lá no centro, lá os jogadores, o árbitro, eles conseguem, o pessoal pode estar torcendo, gritando lá em cima. Mas o pessoal que tá lá embaixo, eles conseguem conversar normalmente, mesmo com o barulho lá de cima. E se o pessoal de baixo gritar, o que tá lá em cima ouve, por causa da acústica, né? Aí Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas. Então Jesus falou várias parábolas, só que eles só anotaram essa. Como esta, né? Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. As aves é o que? O diabo. Ou seja, você vai falar vai falar a palavra de Deus com uma pessoa, a pessoa não escuta. Porque não penetra na pessoa por causa do diabo. Diabo é o que? Carne, ego. Ou seja, outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não ter raízes, secaram. Então a planta ela precisa do que? De ter raiz. Ela recebe a luz do sol, só que ela precisa de ter raiz para mandar água. E por não ter raiz, secaram. Ou seja, não conseguiu se enraizar, por causa do terreno não estava preparado. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em terra boa, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Perceba que esse número tem versão que aumenta e tem versão que o número cai, né? Só que aqui ele colocou 100, 60 e 30 por 1. Essa questão de 100, 60 e 30 por 1 é a capacidade da pessoa em transbordar a palavra de Deus para outras pessoas, entendeu? Então, tem pessoas que alcançam 100 pessoas, tem pessoas que alcançam 60, tem pessoas que alcançam 30. Esse 30 por 1 é o que? Uma planta, né? Produz 30 frutos, sementes.
Vamos falar assim. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem tiver ouvidos, que ouça. Tem muita... quando ele fala assim, tem uma frase que eu até quero falar para vocês aqui, peraí. Ela é de Eduardo Marinho, né? Muitos olham, poucos veem. Muitos falam, poucos dizem. Muitos escutam, poucos ouvem. Muitos observam, poucos absorvem. Forte, né? Ou seja, Jesus falou assim, quem tiver ouvidos, ouça. O que ele falou? Muitas escutaram, né? Mas não ouviram o que Jesus falou. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que ele fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhes foi concedido. Ou seja, Jesus ele explicou a parábola para os discípulos. E ele falava em parábolas para as pessoas, e alguns que ouviram, né? Quem tiver ouvido, ouça, né? Então, se você ouviu, que você realmente escute o que eu falei. Pois a quem tem, mais lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então é aquela questão, se a terra não... ele vai mesmo explicar aqui na frente. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Foi o que eu falei. Muitos olham, poucos veem. Muitos falam, poucos dizem. Dizem realmente alguma coisa que muda as pessoas. Muitos escutam, poucos param para ouvir. Muitos observam, poucos absorvem. Observar e absorver. Posto que o coração deste povo, versículo 15, né? Está petrificado, de má vontade, escutam com seus ouvidos e fecham seus olhos, para evitar que enxergam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim, Jesus, né, curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos deveriam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ou seja, muita gente que leu a palavra de Deus e entendeu, desejariam estar lá junto com Jesus. E quem teve o mérito, né? Poucas pessoas. Aí, agora em Lucas capítulo 8, versículo 9 em diante, ele explica a parábola. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que lhes replicou: a vós outros concedi saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através das parábolas para que, vendo não vejam, ouvindo não compreendam. Este, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração delas, para que não venham a crer e não sejam salvos. Ou seja, às vezes a gente encontra uma pessoa, fala da palavra de Deus, só que o diabo, que são as tentações, tira a palavra do coração delas, para que não venham a crer na palavra de Deus e sejam salvos. Aos que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Assim que ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. O tempo da provação é o quê? É a questão da perseguição.
Porque a palavra, quando a gente ouve e recebe a palavra de Deus, o propósito da gente ouvir a palavra de Deus é pregar a palavra a outras pessoas, ou seja, dar frutos. Então as pessoas até creem por um período, mas desistem no tempo do quê? Da aprovação. Na hora que vem alguém criticar por você pregar a palavra, ou você fazer o que é certo, a pessoa vai lá e... Opa, e espinhos, né? Nesse caso ele falou aqui, Jesus falou da questão das pedras, né? Que não criou raiz. As que caíram entre espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades. O que são ansiedades? Problemas. O que causa ansiedade? Pessoas. Problemas. Nossa, o que o outro vai achar do que eu tô falando, né? Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não consegue amadurecer, ou seja, amadurecer dá frutos. No entanto, as que caíram em boa terra são os que dão de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, e em tesouro e com perseverança frutificam. Mas a questão da boa terra, gente, no caso de Jesus, ele só pregou por 3 anos, né? Então, Jesus, ele ele deixou nos discípulos dele para os discípulos pregar o evangelho. Ele não teve tempo de poder ir trabalhar em relacionamento com muitas pessoas, entendeu? Ele levantou 12, né? Os 12 discípulos. E esses discípulos se tornaram apóstolos e continuaram o trabalho que Jesus veio trazer, né? Mas agora trazendo para nossa realidade, o dia de hoje, né? Pessoas, gente, são terras. E nosso relacionamento com pessoas cria terra adubada, sabe? Se você tratar bem uma pessoa, você está adubando a terra dela. E por ela gostar de você, ela vai adquirir os mesmos hábitos. Ou seja, se você gosta da Bíblia, que nem eu gosto da Bíblia, se você conviver comigo, você tiver relacionamento comigo, você vai gostar da Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você conviver com pessoas que fumam e você gostar dessas pessoas, pela boa convivência, você vai passar a fumar. Se você conviver com pessoas que bebem e por essa convivência você gostar dessa pessoa, você vai passar a beber. Pela convivência. Então, assim, gente, cuidado, cara, com quem você se torna amigo, entendeu? Por quê? Porque todo amigo você vai adquirir os hábitos bons e ruins dessas pessoas. E uma coisa é você pegar e tá querendo auxiliar a pessoa, entendeu? Tem uma frase que eu vi que me marcou muito, assim, tem pessoas que andam comigo, mas eu não ando com elas, entendeu? Ou não? Tem pessoas que andam comigo, mas eu não ando com elas. Ou seja, eu tô num caminho. Se ela tiver querendo sair do caminho dela e andar no meu caminho, é uma coisa, mas se ela tá no meu caminho, é porque eu tô trazendo ela pro meu caminho, que é o caminho que eu acredito que seja bom, né? Caminho de Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho, é verdade, o caminho e a vida. Mas se eu sair do meu caminho, vamos supor, e vou pro caminho dela, que é o caminho do pecado, eu tô errando. Entendeu? Então eu não ando com ela. Ela anda comigo. No caso, se eu tô trazendo a pessoa para doutrinar, ensinar a palavra, entendeu? Mostrar Jesus para ela, né? Por quê? Porque a minha ideia é ser uma árvore que dê frutos, né? E as pessoas com quem eu conviver, que eu adube a terra delas para que elas também dê frutos. Porque o negócio não é eu, o negócio é o reino. E como é que o reino vai ser estabelecido? É o vídeo do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu. O eu que coloquei, né? Porque no céu a vontade de Deus é perfeita. O problema é aqui na terra, né? Então, gente, é isso. Cuidado com quem você vai conviver.
A não ser que você tá tirando a pessoa de drogas. Pô, cara, você vai entrar na droga, velho. Foda, né? Entendeu? E cuidado também, tem pessoas assim que não tem condição ainda de levantar outros caídos. Um exemplo, né? A pessoa, ela vai lá e vai... A pessoa é ex-usuária de drogas, né? Conseguiu se levantar, né? Só que não tem raiz suficiente para poder ser base para outras pessoas, pô. Não tem condição de levantar outros caídos. Então aí ela vai lá nas pessoas que usam crack para ser mais pessoas, né? Tentar levantar outro caído. E em vez de levantar um outro caído que está no crack, vai lá e cai junto com ela, né? Então tem que tomar cuidado. Ou seja, a pessoa às vezes vai lá no outro para tirar o outro do caminho e acaba entrando no caminho do outro. Cuidado. Se você vê que você não dá conta de tirar o outro do caminho que ele está errado e trazer para o seu caminho, larga a mão. Entendeu? E é aí onde que entra a questão, né? É o que? Você não vai dar frutos se você tiver, se você não tiver raiz profunda. Então é por isso que o autoconhecimento é importante nesse ponto, né? Vamos supor, você está preparado para ser perseguido por pregar o evangelho, por fazer o bem, né? Você está preparado? E outra, se você está preparado, como é que você vai conseguir influenciar outras pessoas? Isso eu aprendi recente. Esse vídeo é a continuação da outra parábola dos talentos, né, que eu fiz. Ou não, do rico. É do rico insensato que eu fiz, né? Essa foi a sacada que eu tive recente. Não tem nem uma semana que eu tive esse insight, né? Essa intuição direto de Deus, do reino. É isso, gente. Se você gostou, eu peço que você curta, que comente e compartilhe. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Valeu!